Bem-vindos ao Presença que Marca Cast. Mais do que apenas marcar presença, este podcast nasceu da crença de que precisamos construir presença que marca. Uma presença que deixa rastros, que inspira, que conecta e que transforma. Quando desenvolvemos uma marca pessoal autêntica, intencional e estratégica, conquistamos algo que vai além da visibilidade. Passamos a influenciar, engajar e gerar valor real na liderança, no empreendedorismo, no networking, nos negócios e nas nossas relações. Como profissional que atua na liderança, personal branding, presença executiva, eu acredito profundamente que presença não é sobre estar, e sim sobre impactar. E é por isso que a cada episódio trarei conversas profundas e práticas sobre o nosso comportamento, liderança, comunicação, identidade, reputação, saúde mental e diversas outras habilidades comportamentais que são essenciais para quem quer deixar sua marca no mundo. Tenha também uma presença que marca. Olá, seja muito bem-vindo no segundo episódio aqui do podcast Presença que Marca. E hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, que se tornou minha amiga, é a Cíntia Mastropacha. A Cíntia vai falar sobre liderança com resultado, humanidade e congruência. A minha convidada de hoje foi executiva de recursos humanos por mais de 20 anos, em grandes empresas de tecnologia, e é fundadora da Congruência Desenvolvimento Humano. Filha da Ivone e do Anísio, mãe da Helena e apaixonada pelo desenvolvimento humano. Hoje, a Cíntia atua como mentora de líderes, unindo a experiência corporativa de alto nível, que ela teve com muita profundidade humana, para apoiar os executivos que buscam posicionamento estratégico com clareza, autenticidade e congruência. É psicóloga de formação, com pós em RH para negócios e formações em coaching e terapia sistêmica. É também coautora do livro Mulheres na Consultoria, O Poder de uma História. Com muito prazer recebo aqui a Cíntia Mastropacha. Muito prazer você estar aqui hoje. É uma felicidade enorme. Meu segundo episódio de ter você aqui, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. Graças a sabe que, né? Isso já foi. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, poder trocar, né, essas informações, falar sobre liderança, desenvolvimento humano, que eu sou apaixonada. Sim, nossa, e hoje a gente vai falar tanta coisa aqui, porque eu e a Cíntia passamos por podemos dizer, um mastermind que trouxe muito conteúdo para a gente, essa conexão que a gente acabou fazendo ali e fortalecendo. E a Cíntia tem uma história muito parecida com a minha em alguns pontos, que é essa experiência corporativa com grandes executivos e agora trabalhando como mentora de líderes. Então, a gente tem esse ponto em comum. Porém, a Cíntia, eu vou contar no decorrer do episódio aqui, ela traz uma abordagem muito bacana. Eu diria assim que poucas pessoas eu conheço com essa abordagem e ela vai falar mais para a gente de como isso transforma não só os executivos, mas as pessoas que passam aí pelas mãos dela sob esse trabalho de liderança que ela olha de uma maneira muito profunda. E, Cíntia, para a gente começar, Vamos lá. Você foi executiva por mais de 20 anos em grandes empresas e decidiu seguir o caminho de mentoria. O que despertou esse chamado para você para sair do corporativo e criar a congruência que é a sua empresa hoje? Então, eu estava no corporativo e, assim, muito focada em resultados, né? Aquela coisa que a gente tem no corporativo, muito resultado, objetivo, muito forte. E eu tinha um propósito muito grande que era a maternidade, né? E com a chegada da maternidade, eu comecei a reavaliar a minha vida como executiva, porque como executiva você tem horário para entrar, né? E você não tem horário para sair. Sim. E assim, eu tomei a decisão de ter uma filha e acompanhar o crescimento dela e o desenvolvimento. E dentro do corporativo, eu sempre tive um lado muito humano e eu sempre acreditei, né, que a liderança ela não é um cargo, ela é uma competência, uma habilidade onde você foca, né, o desenvolvimento das pessoas. E isso eu tenho comigo e sempre tive, tanto é que hoje eu tenho pessoas que eu liderei em altos cargos executivos, né,
Então, eu comecei a ver que não tinha muito espaço dentro do corporativo para eu ser quem eu era. Entendi. E foi aí, com o nascimento da Helena, né, eu preparei toda a minha transição para também não sofrer nenhum risco aí com esse processo, né, que a transição sempre é um processo muito delicado quando você está num cargo executivo. E me preparei 2 anos e quando a Helena tinha 3 anos, eu fiz a minha transição e acompanhei todo o desenvolvimento dela. Hoje, a Helena, esse mês, está fazendo 19 anos. Olha isso. E olhando para trás, né, e para toda a questão da congruência também, de empreender um negócio, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa naquele momento. Muitas mães, né, mulheres que estão se tornando mães ou estão optando em ter essa presença maior com a criação dos filhos, hoje têm feito isso que você optou lá atrás, né? E vale muito a pena, porque esse tempo não volta, né? 19 anos, esse tempo não volta. Não volta. E você sabe que quando eu fiz a minha transição, eu atendi muitas mulheres, né, nesse processo. E com a minha história da transição, do planejamento, eu pude também, naquele momento, ajudar muitas mulheres a fazer a transição de um modo mais tranquilo, né, mais planejado. E isso é congruência, né? Porque você, com a sua história, inspirou e conseguiu, acho que de uma certa forma, entender a dor daquela profissional que te buscou para te ajudar, para você ajudar nesse processo, né? Sim, isso é congruência, né? Para mim, congruência até por isso, né, a minha empresa tem esse nome, é o alinhamento. É o alinhamento dos seus valores, né, da sua história. Eu, com a abordagem sistêmica, trazendo já um pouco esse tema, eu vejo que as pessoas estão muito desconectadas da sua origem, né? E a sua origem, isso eu falo do sistema familiar, onde os nossos valores, as nossas crenças, a gente é formado, isso tem um impacto muito grande na nossa carreira. Sem dúvida. E quando eu descobri a questão da sistêmica, pós-Covid, que foi aí que eu me aprofundei muito e fiz a minha formação de terapeuta sistêmica, eu entendi e algumas coisas se conectaram, né? O quanto a liderança dentro do mundo corporativo, ela pode ser mais humana, né? Você pode estar trabalhando suas vulnerabilidades, porque isso é um ato de coragem, quando você é autêntico, né? Quando você se coloca como uma pessoa e não como um diretor, um coordenador, um gerente. Maravilha. E assim, como você trouxe, você sempre esteve presente nesses contextos que fala de alta performance, de resultado, mas como que a gente pode hoje equilibrar essa mentalidade por performance, que a gente está lá para dar resultado, sim, mas também esse lado da necessidade de ser humano, acessível, verdadeiro com a equipe. Como é que você avalia isso? Como é que a gente pode buscar esse equilíbrio? Então, eu tenho atendido muitos líderes, né, que eles colocam a questão do resultado, da performance, né, muito comando e controle. O primeiro momento de um diagnóstico, né, quando eu faço um processo de mentoria executiva, ele quer entender como que as pessoas podem dar mais resultados, que é normal no mundo corporativo, né, e se desconecta da humanidade. Então, o que eu percebo quando eu faço um diagnóstico mais profundo é que os liderados têm medo, porque é comando e controle para ter resultado. Então, o que eu venho trabalhando é a mudança de mentalidade, né? Como você se tornar um executivo, um líder mais humano. E aí a gente trabalha a vulnerabilidade, porque assim, tem medos, né? Tem histórias complexas de vida, muitas vezes, que isso impacta também no corporativo. Sim. Então, eu venho trazendo cada vez mais no meu trabalho essa questão da humanidade, da vulnerabilidade do líder. E assim, eu tô lembrando, isso é muito importante, né, Cíntia? Porque no mundo de hoje, assim, eu estive no mundo corporativo por 25 anos, e até fez sentido o comando, o controle, a gente esconder nossas vulnerabilidades, principalmente nós mulheres, né? Mostrar uma armadura. Às vezes eu digo que até se masculinizar em alguns aspectos para poder fazer parte da tribo, que é, na maioria, masculina. E isso, assim, isso é dolorido, né? Hoje, eu olhando para trás, não dava para ser diferente, porque senão era excluída do sistema. Mas hoje, esse olhar, essa permissão que um líder pode buscar.
se conhecendo, entendendo que ele, para dar resultado, ele não precisa ser duro, ele não precisa ser uma rigidez que acaba afastando ele, muitas vezes, da equipe, né? E essa questão do resultado, né? Tem um mentor meu que ele diz muito assim, empenho é diferente de desempenho. Uhum. Empenho é aquilo que você coloca ali de esforço pelo que você vai estudar, pela sua competência, pelo seu trabalho, mas desempenho é uma coisa que está fora do controle. O resultado a gente não controla, porque ele depende de outras variáveis que vão além do seu empenho, não é? Sim. E essa questão de, às vezes, o líder ele quer controlar o desempenho. Sim. Ele tem que estar centrado no que ele pode colocar de empenho na equipe, na sua essência, naquilo que ele acredita, porque os valores da empresa, os valores de cada um precisam estar congruentes, porque senão, se a gente não está congruente, a gente já começa a escorregar no resultado ali. Né? E eu acredito muito nessa questão que o equilíbrio, ele está muito... Tem a questão do resultado como consequência, mas eu preciso garantir aquilo que está na minha responsabilidade. Você concorda, Cíntia? Eu concordo. E tem uma questão assim que eu venho trabalhando muito nas empresas, com os líderes, que é a questão da autorresponsabilidade e da autoliderança. Uhum. Eu venho entendendo que antes da gente falar de liderança, a gente tem que falar de autoliderança. Com certeza. Né? Porque o líder, ele quer liderar outras pessoas, mas ele não lidera ele mesmo. Uhum. Então, ele não lidera suas emoções, ele não lidera o seu desempenho. Então, ele cobra algo, né, que ele não faz. Isso fica muito incongruente. Porque, assim, o desempenho, né, e a performance, o resultado, ele vem da relação que você desenvolve com o liderado. Uhum. E quando você tem uma relação de confiança, e como que eu desenvolvo essa relação? É através de mostrar sua vulnerabilidade, né? Você também precisa de ajuda. E quando você coloca isso para a equipe, né? Você coloca como líder a sua vulnerabilidade, você desenvolve uma confiança, uma relação de confiança com o time. Sim. Onde ele pode estar expondo as suas ideias. Eu tenho atendido algumas pessoas que têm medo do seu líder, né? Então, assim, como eu, com essa emoção do medo, eu vou estar tendo um resultado? Como eu, com uma emoção de ansiedade, eu vou, né, performar? É muito difícil. Total. Então, assim, não é mais comando e controle, né? As pessoas têm que ter relações equilibradas e saudáveis, isso passa pelo líder. Então, desenvolver a autoliderança do líder num primeiro momento é um passo muito importante dentro do processo de mentoria. Uhum. Uma outra coisa que tem a ver com congruência, né, é a questão, assim, que eu tenho visto dentro das equipes, que as equipes elas estão liderando, elas estão desempenhando para o seu líder, não para a empresa. Olha isso. Então, assim, o resultado acaba sendo para o líder. Então, eu me desenvolvo, eu tenho uma performance, né, para o meu diretor, mas não para o resultado da empresa. Olha isso. Então, assim, não tem um alinhamento, né? Eu sempre falo que, mesmo quando eu atendo o dono da empresa, às vezes eu atendo donos de empresas menores, né? Empresas familiares, eu sempre falo para ele que ele está a serviço da empresa. Sim. Né? E as pessoas não estão a serviço dele, as pessoas também estão a serviço da empresa e do cliente. Mas quando a gente não tem essa autoliderança ou as pessoas, né, desempenham para o líder ou para o executivo, para o dono da empresa, os resultados da empresa eles diminuem. Né? Eu super concordo, Cíntia. Inclusive nessa questão assim da autoliderança, hoje a gente fala muito da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, às vezes, ela é um pouco confundida. Eu não sei se você concorda, porque muita gente acha que ser vulnerável é você expor os seus fracassos e todo mundo tem. Até o líder que tem grandes resultados, ele também tem fracassos. A questão da vulnerabilidade é muito ali com a equipe para mostrar que ele não tem todas as respostas, Sim. Que ele precisa ouvir as opiniões. Isso ajuda a trazer segurança psicológica para o time. E quando o líder sente que isso volta para ele em forma de resultado, isso é bem libertador, né? Eu acredito que há uma confusão grande da forma como expõe vulnerabilidade, porque o líder ele acha que ele vai perder a posição dele se ele demonstrar isso. Sim.
sim. Você concorda? Eu concordo. E a vulnerabilidade é mostrar a sua emoção, né? É mostrar que você não tem todas as respostas. Exato. Porque quando a gente coloca também a vulnerabilidade como fracasso, ele não vai falar sobre os fracassos dele. Sim. Então, o que eu tenho trabalhado é a questão da emoção, né? De que eu não tenho resposta para tudo, que eu estou aqui, né, buscando em vocês essas respostas, que eu tenho medo, né? Que eu tenho as minhas questões pessoais As também minhas que questões interferem, né? pessoais que interferem. Então, assim, mostrar a vulnerabilidade é um ato de coragem, Total. né? Isso eu falo para eles. E quando você trabalha a vulnerabilidade como um ato de coragem, isso muda o mindset deles, né? E aí eles começam a se colocar com a equipe com essa vulnerabilidade. Sim. E é fantástico, porque o resultado ele vem, né? O resultado ele vem e aí começa o jogo, né? Exato. Aí começa o jogo da liderança, onde ele começa a desenvolver a equipe, porque liderança, no final das contas, é desenvolvimento das pessoas, Exato. né? É o impacto que você causa nas pessoas. Até para fazer algumas questões que estão envolvidas a liderança, até para dar o feedback fica mais leve. Né? Sim. Porque quando ele sabe quem ele é, porque ele trabalhou a autoliderança e coloca essa questão da vulnerabilidade, ele facilita até esse processo do feedback que para muitos líderes fazem de uma maneira, para até fugir daquele momento, eles fazem de um jeito totalmente equivocado. E tem técnica para dar feedback. Sim. E quando você conhece a técnica, tem a autoliderança e faz a questão da gestão das emoções, isso se torna natural. Porque a pessoa que recebe o feedback, ela entende aquilo como realmente um input para melhoria, para ela poder ir para um outro nível. Enfim, eu acredito muito nessa linha. E, Cíntia, congruência é uma palavra muito usada hoje, mas é muito pouco compreendida. O que significa, na prática, para um líder ser congruente? Acho que você falou um pouquinho, mas eu queria que você enfatizasse. Então, ser congruente é você alinhar, né, seu pensamento, sua emoção, sua ação. Então, ser congruente é um alinhamento de tudo isso que nós falamos. Quando eu mostro essa congruência, né, o impacto na pessoa é muito forte. E você também acaba, de uma forma assim muito natural, desenvolvendo os seus liderados para que eles também sejam congruentes ou que eles sejam congruentes com a equipe deles também. Sim. Então, assim, é um movimento de alinhamento muito forte dentro da empresa, né? Quando você começa esse alinhamento. Essa busca, né? Então, Porque a congruência é uma busca, né? É uma busca, mas as pessoas estão tão desconectadas, né? Que as coisas ficam quebradas, né? Eu vejo isso. Quando eu finalizo a mentoria e eu vejo esse alinhamento, eu vejo o quanto equilibrada a pessoa fica em todos os sentidos, não é só na empresa, na sua vida pessoal também, né? Então, congruência é isso, é o alinhamento na prática, o que você pensa, né? O que você sente, o que você fala, o que você faz, né? É esse o alinhamento. Maravilha, maravilha. Isso é super necessário, principalmente para um líder que ele é exemplo. Exemplo, a gente fala que arrasta e realmente arrasta, né? E você atua com abordagem sistêmica de carreira e empresarial. De que forma, eu queria que você falasse um pouquinho que essa abordagem, que eu só conheço você, acho que mais uma pessoa, de que forma que essa abordagem ajuda os líderes a acessarem aquelas questões bem profundas para que eles enxerguem além do que está óbvio para eles? Como é que funciona? Então, a abordagem sistêmica também é um alinhamento, né? Onde a gente começa a ver padrões que começam a acontecer e muitas vezes são padrões invisíveis, né? Padrões que a gente não se liga. Então, a abordagem sistêmica, ela traz essa visão sistêmica mesmo, que as coisas não são desconectadas, né? Todos fazem parte desse sistema chamado empresa, chamado equipe. Então, quando eu começo a ver as pessoas como elementos que impactam o sistema, eu começo a trabalhar de uma forma mais integrativa, mais equilibrada, né?
E dentro desse pensamento e abordagens sistêmicas, a gente tem leis, né? Então, as leis de equilíbrios de troca, de pertencimento e de hierarquia. Eu vejo muito, né, problemas de hierarquia, confusão de papéis e hierarquia dentro das organizações. Então, aquele líder que é o salvador, né, aquele líder que é o vítima, o liderado que está liderando o diretor, porque o diretor tem um perfil que ele não consegue, né, expor, ter uma comunicação mais efetiva. Então, você vê que tem um problema né, de desequilíbrio no sistema. Então, quando a gente começa a identificar esses princípios sistêmicos que acontecem dentro de uma organização, a gente começa a realinhar tudo isso. É como se nós tivéssemos a oportunidade de tirar aquela cortina de fumaça que está ali. A gente até acessa, mas sozinho, se não tiver um apoio de alguém que sabe conduzir esse processo de uma maneira, eu não digo técnica, mas de uma maneira cuidadosa, né, Cíntia? Porque o fato de você ser psicóloga, terapeuta e ter vivido no ambiente corporativo, você consegue fazer essa conexão da escuta, né, do entendimento ali do outro lado, porque eu percebo com alguns líderes que eu atendo que é uma dificuldade até no processo de mentoria, no início, deles começarem a soltar, para a gente conseguir acessar algumas coisas mais profundas ali, né? Sim, e é muito, assim, interessante, porque eu atendo muito líderes masculinos, líderes homens, né? Justamente por causa dessa questão corporativa que a gente vivenciou. E quando você fala, né, a gente fica muito masculinizada, porque para pertencer nesse time de homens, nessa tribo, né, que é a maioria, que ainda é maioria dentro das organizações, a gente precisa ter essa energia masculina muito forte. E quando o homem vai, né, com toda essa energia masculina para um processo de mentoria, a gente tem que trabalhar o outro lado dele, que é o lado mais sensível, né, que é a humanidade, que vem dessa energia feminina. O fato de eu ter trabalhado no corporativo, ter dado resultado, isso faz com que ele se abra, porque não fica uma coisa mística. Às vezes a gente fala de abordagem sistêmica, um negócio terapêutico, mas não é terapêutico, né? Ele é um alinhamento, é um pensamento sistêmico. Tanto é que a gente tem a lei da teoria dos sistemas, que em 1930 já falava sobre esse alinhamento, né? Então, e hoje a gente está trazendo padrões invisíveis, que tem a ver com o quê? Valores e crenças, né? E que a gente faz esse alinhamento de tudo isso para quê? Para que foque no resultado. Perfeito. E assim, eu nunca perco de vista o resultado, né? Sim. Porque no final das contas, no mundo corporativo, é isso que a gente tem que estar trabalhando. Só que é um resultado através de uma liderança mais humana, mais congruente, mais sistêmica. Eu costumo dizer assim que ok, o resultado, a última linha ser azul é o que a força da liderança através das equipes buscam, mas assim, a forma de buscar e trazer aquela linha não pode estar vermelho no meio. O que é estar vermelho no meio? É como se tivesse sangue ali. Não precisa machucar as pessoas para buscar esse resultado a qualquer preço. Então, a gente pode buscar o resultado positivo, mas com um lado mais humano, com um lado mais leve. Principalmente, até quero conversar contigo, principalmente com essas gerações que estão trabalhando juntas agora, né? Pela primeira vez na história, a gente tem quase 5, está entrando a 5ª geração alfa aí no mercado de trabalho. Hoje a gente tem baby boomers super atuantes, Sim. Temos geração X, geração millennials, que é a geração Y, e a geração Z. Então, quer dizer, essas 4 gerações, a todo momento, elas estão tendo trocas ali. E elas têm expectativas diferentes, elas têm forma de enxergar o mundo, as vivências. Então, buscar essa congruência, até para lidar com as gerações, faz muito sentido, né? Gente, é uma loucura isso, né? Olha, hoje eu diria que é um dos maiores desafios da liderança. Eu também digo isso, é um dos maiores desafios. Principalmente, né, a geração baby boomers, o X, não estão entendendo como que é, né, essa nova geração no mercado de trabalho. Então, dentro da liderança também é um processo muito educativo que a gente tem que ter enquanto, né, pessoas, mentores que estão dentro das organizações ajudando os líderes.
porque é muito diferente, É né? muito diferente e eu não sou a favor de colocar rótulos. Eu sei que muitas vezes algumas gerações, até pelo que elas vivenciaram, elas têm padrões, né? Elas têm alguns comportamentos parecidos, mas a gente não pode generalizar. Temos da geração Z pessoas que pensam às vezes um pouco diferente do que a maioria, assim como os baby boomers, mas eu acredito muito que a busca hoje de desenvolvimento pessoal ela facilita esse processo. Um baby boomer, por exemplo, né, que se que é humilde para buscar apoio. Ó, eu já recebi feedbacks de que eu não sei da forma como eu falo, Então, a pessoa que busca se desenvolver até com inteligência artificial, que busca aprender sobre tecnologia, que busca aprender com essa geração, porque ela tem muito o que ensinar a gente também. Eu acredito que todas elas têm a ganhar quando eles entendem que ter essa autoliderança vai fazer a diferença para se relacionar. Sim. E é um programa de integração, na Total. realidade, né? De todas essas gerações. Por exemplo, a inteligência artificial veio com tudo, né? A gente, quando vai conversar com um dono de uma empresa, ele não sabe o que fazer com isso. Então, a gente tem que escutar as novas gerações que já estão vivendo, né? Foi o boom da tecnologia, né? Quando isso aconteceu. Então, a gente tem que ver esse pessoalzinho que já nasceu com a IA e né, o que eles têm para dizer, o que eles podem nos ensinar. Então, eu acho que todo líder ele tem que ter essa abertura, né, de novos aprendizados. Eu trabalhei muito tempo com mentoria de transição de carreira e eu atendi muitas pessoas muito experientes, né? E que a única saída era o empreendedorismo. Então, assim, quando você abre a sua mente para esse novo contexto de mundo, né? Mesmo quando as nossas crenças são de segurança, de estabilidade, e quando a gente abre a cabeça para essas inovações, é um outro mundo hoje em dia. Então, assim, você tem um resultado melhor, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Perfeito. Então, a gente tem que estar aberto, Exato. né? Assim como essa geração tem que estar aberta para aprender sobre tecnologia, a geração mais nova tem que estar aberta para aprender com as experiências já vividas de quem passou há alguns anos ali, porque isso não pode ser perdido. Se uma empresa chegou até certo ponto, foi muito pelo esforço das gerações anteriores. Sim, isso não pode ser simplesmente esquecido. E aí a gente vem para a sistêmica. Exato. Né? Que é um processo sistêmico, de geração para geração. Então, quando a gente fala no sistêmico, a gente olha o contexto, né? E qual é a responsabilidade das próximas gerações? É a inovação, é inovar o sistema. Então, dentro das empresas, a gente vem nesse processo de inovação, que é muito natural, que é o alinhamento da abordagem sistêmica, de que tudo isso acontece como uma evolução. Sim. Né? A mesma coisa da evolução humana. Então, a gente era de um jeito e olha o que a gente se tornou agora. Exato. Então, assim, olhar esse processo, né, de uma forma sistêmica e onde tudo está conectado, porque, né, os contextos são muito conectados, os elementos estão todos conectados dentro do sistema, então são as novas gerações, a IA, a gente tem que lidar com tudo isso. Sim. Né? E como lida? É você sabendo que tem um impacto muito grande se você não desenvolver humanidade no mundo tecnológico, que nem a IA. No fundo, o que vai ficar com a IA? É o lado humano. Exato. E a gente tem que trabalhar, né, esse lado. Mas a gente tem que aprender a lidar, né, com as emoções, com essa vulnerabilidade. E o líder, às vezes, ele coloca aquela capa de super-homem, né? Exato. A maioria das vezes eles estão assim. Então, realmente é desconstruir essa armadura que foi colocada. Né? Eu vejo que muitos líderes já, seja com a ajuda da empresa, colocando uma mentoria ali para eles, ou até por uma iniciativa própria, eles já têm buscado isso, né? Para poder ser leve o processo, né? Sim. Afinal de contas, saúde mental é o que todo mundo também está buscando hoje, né? Tem a questão do resultado, tem a questão da performance, mas eu vejo que uma coisa que a gente está aprendendo com essa nova geração, apesar de estar muito ansiosa, é que a gente também tem que buscar um estilo de vida que não seja só trabalho.
É o famoso equilíbrio, né? É o famoso equilíbrio. Sabe que ontem eu estava dando um treinamento, né, de desenvolvimento de liderança, e tinha um rapaz que ele estava, assim, no auge do estresse, estava com febre e tal. E a gente falou justamente sobre isso, né? De que você tem que estar de uma forma equilibrada, você tem que cuidar da sua saúde antes do sintoma acontecer. Aham. Né? Por quê? Porque você vai passar por altas demandas que vão gerar estresse, que vão gerar muitas coisas. A gente sabe disso, que o mundo Sim. corporativo é isso. Aham. Então, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que estar bem fisicamente para isso, né? Só que é de uma geração mais antiga, que não... Né? Não olhava pra não isso. olhava para isso e ainda não olha, né? Só olha quando o sintoma vem e às Isso. vezes é tarde, Uhum. né? Então, ontem nós falávamos sobre isso, de você ser preventivo com o seu corpo. Porque também no mundo corporativo, principalmente no tecnológico, a gente desconecta o físico do mental, Uhum. né? Então a gente fica muito no pensamento e o teu corpo tá sem energia vital, você tá ficando doente e você não sente. Então você entra num processo, né, muito acelerado. E aí síndrome do pânico, burnout, Exato. né? Começam a vir, né? Começam a vir. E isso tem a ver com o sistêmico, porque se eu não estou cuidando do meu sistema, né? Se aparece um sintoma e eu não cuido, vai ter colapso, né? Assim, quando uma empresa não dá um resultado por falta de performance, por falta de uma liderança mais autêntica, mais humana, Também vai vai ter dar colapso, Com certeza, né? com certeza. Não, e essa questão de saúde mental, ela você é psicóloga, mas ela não pode ser separada, porque hoje a gente trabalha ali técnica de feedback, questão da vulnerabilidade, perfil comportamental para ele se conhecer, mas tudo isso é para ajudá-lo, né? E isso não elimina a busca por uma terapia, porque ele se sente muito sozinho, muitas vezes, é um Sim. lugar, né, que poucos estão, e no mundo corporativo a gente sabe que o ego é muito forte, Sim. então a falta de confiança entre muitas pessoas que estão no entorno ali, então buscar um momento onde cuide da saúde mental, a saúde física, muita gente busca saúde física, é importante, mas essa parte aqui, sem funcionar, o físico também, ele Mas não eles são bem acompanha. resistentes à terapia, né? São bem resistentes. São muito resistentes, mas você sabe que quando eu entro com mentoria, né? Mas não é terapia, mas é terapêutica. Eu sempre falo, né, sobre isso. E eles falam, não, vamos fazer 5 sessões, 10 sessões, só para eu, né, conseguir dar um up aqui para poder gerar performance aí, né, e melhorar minha liderança. Mas aí tem gente que eu já fiz 30 sessões, porque assim, percebe o valor de estar Exato. cuidando dessa parte, E sabe? eu acredito que, Cíntia, você tem clientes que devem ter pensado assim, por que eu não busquei isso antes? Ah, muito. Não é? Muito. Porque ele se permitiu dar o primeiro passo, que foi difícil, e aquela busca por resultado, desculpa, rápido. 5 sessões eu resolvo. Sim, Né? o resultado rápido. O resultado rápido. E quando eles começam a perceber que, assim, poxa, tem muito mais coisa aí, eu tô gostando, eu tô melhorando, eu tô vendo coisas mexer dentro de mim que faz sentido, e ele continua com você aí por tantos anos. Continua, você fideliza. E é muito interessante porque aí ele traz os outros, né? É muito comum eu começar pelo executivo, ou o dono da empresa, e depois eu trabalhar gerentes, diretores, né? Eu faço uma sessão de alinhamento com eles. Então, assim, eu já funciono como uma mediadora, né? Para resolver algumas questões. Então, é muito comum. Ele começa e depois ele vê tanto resultado, né? Que traz os outros, traz os gerentes, traz outros diretores. Isso é muito positivo para a empresa. Sim, né? Porque de uma certa forma ele começa até a reconhecer quem são os pares ou pessoas do entorno dele que estão precisando desse apoio. Sim. Né? A gente consegue perceber, sem a pessoa falar, que ela não está com a saúde 100% ou a questão mental um pouco abalada, porque ela perde brilho.
né? Quando ela está sem equilíbrio. Ela Então, perde. quando alguém que gosta de você, que sabe que você deu resultado e que, assim, poxa, eu acho que essa pessoa vai conseguir resgatar o brilho que essa pessoa sempre teve. Então, isso é fantástico, assim. Eu super acredito no trabalho sistêmico que eu já fiz contigo e Perfeito. quanta coisa eu descobri. E olha que eu já fiz muito trabalho de autoconhecimento, hein, Cíntia? Então, Foi bom, né? foi maravilhoso. Foi muito bom Eu nosso descobri trabalho. questões ali que eu nunca tinha parado para olhar se não fosse esse processo. E eu falo, autoconhecimento não acaba nunca, porque a gente sempre está. É como se fosse uma cebola, a gente sempre está tirando uma casca e descobre outra. É. E isso a gente começa também a acessar uma versão melhor, uma essência que a gente acha que já acessou e tem muito mais coisas. Então é um trabalho fantástico que eu super indico. E Cíntia, se você pudesse resumir em uma frase, qual a chave para uma liderança que gera resultado, mas também deixa marca pelo jeito humano de conduzir? O que você traria? Eu trago essa questão da humanidade, assim, sabe? De você trazer essa sua essência. Liderança é desenvolvimento de outras pessoas, né? É o impacto que você causa na pessoa. Então, para mim, é isso, é a autenticidade, é a humanidade. Eu fui muito questionada dentro das empresas, né, por trazer isso há 20 anos atrás, Pois né? é. Eu era chamada de Madre Teresa de Calcutá, né, porque eu só via o lado humano e tal. Mas hoje eu vejo que é isso, é o que vai ficar, né? É a liderança mais humanizada, mais autêntica, essa energia que quando você começa a tirar essas cascas da cebola, né, ela começa, essa essência, ela te traz uma energia vital. E traz muito autoconfiança grande, junto, né? autoconfiança, autoestima que você passa para as pessoas que você lidera. Eu falo que liderança também não é só liderar liderados, né? É você liderar a autogestão, é liderar seus pares. Então, é uma potência muito forte. Com né? certeza. Com certeza. E assim, por muito tempo, a liderança, eu acho que ainda um pouco, dependendo da cultura da empresa, ela é vista muito como o board que senta naquelas cadeiras Sim. e que tomam as decisões, mas são pessoas humanas que estão ali, que têm suas dores, têm suas questões pessoais, e se eles se permitirem se despir dessa armadura, dessa capa de super-homem que muitas vezes eles colocam até para se defender muitas vezes, né, daquela tribo que eles estão. Porque muita gente batalha para chegar num cargo de liderança, chegam, mas depois começam a faltar congruência, porque começa a ver que o valor próprio não está alinhado com o valor da empresa ou de algum colega que ele tem que se aliar muitas vezes para trazer o resultado que ele precisa. Então, a busca pela liderança ela também tem que ser consciente, congruente. Não só quem já está lá, mas quem está nessa busca, Quem né? está nessa busca, porque o que permeia é a competitividade, o que permeia, né, lá em cima é a competição, não é a Exato. colaboração. Quando você muda isso, né, e que você começa a trabalhar os líderes que estão lá em cima como colaborativos, Exato. né, o resultado ele vem com muito mais tranquilidade, com menos peso, né? Mas é um mundo de gigantes, a gente já É um teve mundo de lá, gigantes. né? É muito ego. Eu falo sobre ego que, assim, ego é bom, porque ele te traz uma ambição para buscar resultado, que é basicamente assim o perfil que mais se busca nas empresas, do dominante, daquele que Sim, gosta de o desafio, influente. né? Do influente também. Mas assim, o ego, ele é muito bom, mas como seu motor. Vamos fazer uma analogia aqui. Se você deixa ele no volante, te colocar, ele te levar para alguns lugares, isso pode ser muito prejudicial para a carreira, para a liderança, para a vida pessoal, porque o ego ele pode afastar a equipe, ele pode te deixar com um olhar muito cego, né? O ego é uma capa, né? Aham. A gente não consegue ficar com essa estrutura egóica por muito tempo, porque Exato. quando surge, né? Por exemplo, eu já vi gente surtando dentro das empresas porque o ego não segurou, Aham. né? O self lá, a essência. Então, porque a gente traz para a essência quando a gente está num processo aí
de incongruência, de talvez. incongruência, né? Um processo que você não consegue controlar, porque o ego é controle, né? E às vezes não dá para você controlar. E o que vem é a sua essência e às vezes ela vem de uma forma que não é equilibrada. Não é equilibrada, não é a melhor forma, Não é principalmente melhor. para a forma como a gente tem visto nas empresas hoje, né? Eu vejo que tem, acho que até mesmo onde eu passei, manter líderes tóxicos ali pelo nome, pelo resultado, pela indicação. E só que hoje isso, até com as possibilidades que tem de Glassdoor, com as gerações, com redes sociais, um líder desses, se ele ainda ele existe, né, nas empresas, mas está afindado já a ser extinto, porque hoje um líder que tem essa toxicidade, ele vai perder muita gente, ninguém vai parar. Não vai parar, né? a empresa, se ele não é o dono, vai começar a perceber que o problema é ele. E às vezes esses líderes têm know-how crítico, falar, eu não posso perder, ele tem um histórico, ele tem o conhecimento da fórmula, enfim. Só que até quando? A empresa vai se calar em detrimento de uma pessoa e perder vários. Afinal de contas, custo de rotatividade, custo de contratação, isso também entra na última linha lá, né? E você manter, né, uma pessoa dessa dentro da empresa custa muito, né? E aí que eu falo, né? O pessoal sempre vai me ouvir falar isso. Você está a serviço da empresa. Exato. Você não pode sangrar a empresa porque você, sabe, não sabe dar um feedback, não toma uma decisão de uma demissão. Às vezes você está refém de um colaborador, né? E às vezes o líder não percebe isso. Não. Né? Não percebe, tem um ponto cego muito, muito grande. Então, precisa alguém de fora falar. Trazer esses pontos. E qual é a estratégia, né, para você demitir uma pessoa dessa? Porque você tem que se preparar. Com certeza. Né? Se preparar naturalmente com a questão da sucessão, mas se preparar também quando um líder desse não está aberto a aprender que, assim, funcionou até um certo ponto, aquele estilo, certo ou não, mas hoje não funciona mais. Hoje ele precisa, eu falo assim, que adianta estudar em Harvard e não cumprimentar o porteiro. Não adianta. Não adianta, né? Só hard skills lá em cima, mas assim, e as soft skills e a humanidade? Porque a gente está sendo olhado o tempo todo. E um líder, ele é muito observado. Até quando ele nem percebe que está sendo. Sim. Por onde ele passa, a forma como, eu falo, a marca pessoal dele se conecta com o fornecedor, com o cliente. Então, ele tem que estar atento a isso. Qual a marca que você quer deixar? Exato. Né? De um líder tóxico ou é de um líder que tem propósito, que acompanha, que desenvolve? Que serve a sua equipe e a empresa. Que serve a sua equipe e a empresa. Mas marca pessoal é um negócio que o pessoal ainda também é novo, né, Graça? O pessoal, assim, pelos que eu atendo, eles também não dão muito valor para isso. Ainda não. Né? Ainda. E que eu vejo que é muito importante. Muito importante, porque é através da marca pessoal que ele vai começar a entender, principalmente com esse trabalho que você faz da abordagem sistêmica, que tudo o que ele faz e fala comunica. Comunica. Mesmo quando ele não abre a boca, ele já está comunicando. E hoje, o que um líder emite de sinais, ele traz exemplo, bom ou não. Eu lembro de líderes que eu tive que eu falo, esse eu não quero ser. Né? Mas tem alguns que me falaram coisas, falou assim, Graça, acredita em você, tenha mais autoconfiança, você é boa nisso, porque até a questão de estar presente num mundo muito masculino me trazia um lado assim da impostora. Eu falei assim, eu tô aqui por quê? Que você, né? Será que é porque eu estou agradando quem aqui? E tá aí a competência, e os MBAs, e tudo que foi buscado. Então, tem líderes que me ajudaram, assim, a trazer essa autoconfiança e acreditar que, sim, eu trago resultado, eu tenho o meu preparo e eu mereço estar ali, né? Essa questão do merecimento. E, Cíntia, como e quando alguém, na sua opinião, tem uma presença que marca? É a questão da energia, né? A pessoa, quando ela tem uma presença, assim, ela entra no ambiente, né? Você já vê algo iluminado, né? Uma potência. E isso tem a ver com a essência, isso tem a ver com a autenticidade, com a humanidade, né?
As pessoas não estão preocupadas, você falou de Harvard, de MBA, as pessoas não estão preocupadas Nem estão olhando com muito para isso não hoje. estão, né? Eu sempre converso com os líderes, eu falo, porque tem esse, né, alguns que eu atendo de contratar pela competência, né? Pelas hard skills. E o que fica, a gente é demitido não é pela competência técnica, é pela comportamental. Exato. Né? Então, um líder de presença, uma marca pessoal, para mim é isso. É uma pessoa que é humana, Que né? traz uma que é energia. autêntica, que traz uma energia de vida, né? Eu que você acredito olha para a nisso. pessoa e você vê uma energia de vida lá, de futuro. Tem alguns líderes que estão no passado, né? Total. São pré-históricos e É. tem uma marca pessoal, mas não é uma marca positiva. Não é uma né? marca que traz uma energia e que as pessoas se inspiram. Sim. Né? Porque eu vejo que eu me inspirei em muitos. Eu falei assim, poxa, quando eu me tornar líder, eu quero ter esta tratativa com as pessoas, eu gosto do jeito que fala, da forma que veste, e então eu vejo muito a inspiração ali, né? Sim. É, Eu tive um líder que me inspirou muito. Eu não estava preparada para ser diretora. Uhum. E ele acreditou em mim, né? E ele acreditando em mim, eu fiz a minha parte, que foi o quê? Foi me preparar para essa Sim. função. E essa história eu conto, né, para as pessoas, porque, assim, se não fosse ele, esse líder mudou a minha vida. Porque se não fosse ele, eu não teria, né, tido as questões financeiras, uma trajetória bonita, financeiramente, né, porque quando você vai por um cargo executivo, você acaba tendo uma ascensão financeira também, Sim. né. Então, líder para mim é isso. Esse líder para mim impactou a minha vida. E eu impactei, né, com esse modelo de liderança, eu impactei a vida de outras pessoas que hoje estão em diretorias de RH. Então, liderança para mim é isso, né? São pessoas que marcam a sua vida, que te ajudam a desenvolver tanto o lado pessoal quanto o profissional. Exato, que caminham juntas, né? Essa coisa de separar, minha vida pessoal fica lá fora, aqui eu só sou profissional. Tá, você pode até não mencionar questões pessoais dentro da empresa, mas você é um ser sistêmico. Então não dá para Não separar. dá para separar. Não dá. Eu falo, quando você viaja, né, de férias, os seus problemas vão com você. Você pode até não tocar neles, mas eles estão lá quando você voltar, né? E aí a autoliderança, né? De novo, autoliderança e autorresponsabilidade para todo mundo é importante. Por quê? Porque a gente não vai separar a vida pessoal de profissional, mas eu tenho que ter um entendimento, né, de que na empresa, mesmo tendo os meus problemas pessoais, isso eu trabalho muito nas mentorias, eu tenho que performar da melhor forma possível. E se eu tiver um ambiente saudável, um líder, né, que me apoia, que também mostra a sua vulnerabilidade, eu vou estar acolhido. É um ambiente de confiança, onde eu posso expressar algumas questões, né, pessoais também, sem medo de julgamento. Mas não dá, empresa é empresa, né, não é família. Mas tem algumas questões aí que a gente, o líder às vezes confunde, né, a questão pessoal com profissional, e aí fica uma... Eu acho que está aí um trabalho nosso, né, Cíntia? Trabalhar a mentalidade desses líderes que são corajosos em dar esse primeiro passo, seja por eles ou até aceitar um processo que a empresa contrata, para poder se colocar num nível diferente, não digo nem da hierarquia ou da liderança que ele atua, mas de ser humano, né? Ser humano, porque liderança, no final das contas, não é cargo. Não. Isso, inclusive, eu sempre falo, olha, a diferença de gestão e liderança, porque as pessoas, o gestor, tá, o processo ele precisa acontecer, mas o processo acontece através das pessoas. Sim. Né? São relações, São né? relações. Cíntia, caminhando já para o final, olha que rápido que passou. Rápido. Quais são as suas considerações finais a respeito desse tema que a gente trouxe hoje, né, que é a liderança com resultado, humanidade e congruência? O que você gostaria de acrescentar que talvez a gente não tenha dito? E também deixa aí suas redes sociais no final. Eu bato muito assim nessa tecla da autenticidade, da humanidade, né? Todo mundo que me conhece vai ouvir falar sobre isso, porque liderança, no final das contas, é o impacto que você causa na pessoa, né? Ou na organização, na sua família, enfim, esse é o impacto.
E a visão sistêmica, né? Eu me apaixonei por essa abordagem sistêmica e é uma abordagem que faz com que você se torne mais inteiro, né? E as empresas também mais inteiras, com mais presença, com mais autenticidade. Então, a mensagem que eu queria passar, que eu quero passar, é que olhe o contexto como um todo, né? Desenvolva essa visão sistêmica, porque tudo é conectado, né? A gente é conectado com tudo e com todos. Sim. E as relações humanas, elas são muito importantes no processo de liderança, nas empresas. Então, cuidar disso. Né? E Cíntia, pessoal que quer conhecer seu trabalho, principalmente, né, essa questão que você é expert de abordagem sistêmica, da liderança, onde que te encontra? Então, eu tenho o meu Instagram e o meu LinkedIn, né, que é Cíntia Mastropacha. Meu nome é um pouco difícil de, a gente vai de colocar, mas tem que, né, colocar, porque meu pai dificultou um pouco a minha vida lá quando eu nasci. Mas é Cíntia Mastropacha, LinkedIn, Instagram, e tem o meu site também, que é Cíntia Mastropacha. Então, o nome, todas as minhas redes têm o meu nome. Tá bom. Eu quero agradecer. É o segundo episódio aqui do Presença que Marca. A Cíntia, que foi uma conexão bem especial que eu acabei encontrando aí nessa caminhada. Agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui. Foi maravilhoso, passou muito rápido. Passou muito rápido. Mas eu achei fundamental, assim, os pontos que a gente tocou, principalmente na questão da abordagem sistêmica, que você atua, da liderança, dessa sua experiência corporativa com esse olhar da congruência que você acredita. Eu sei o quanto você acredita, porque essa história é pessoal. E hoje você transborda isso para quem vem de encontro aí com o seu trabalho, né? Eu sonhei com o nome da minha empresa, né? Isso há 20 anos atrás. Hoje, passando por tudo isso, né? Que eu passei essa trajetória, eu entendi efetivamente qual que é o meu propósito. É o alinhamento, né? O alinhamento das pessoas, o meu alinhamento. E eu quero agradecer, né? Porque a gente foi um encontro de almas, né? Nesse processo que a gente passou de mentoria de negócios e vou levar para a vida toda. Eu também. Quero agradecer você que esteve comigo aqui nesse segundo episódio. Espero que você tenha curtido bastante aí as considerações que a Cíntia trouxe. E te vejo no próximo. Até lá.